Fala pessoal, meu nome é José Higino, sou assistente social lá da Geama do Guará. A gente está dando aqui continuidade a mais um módulo da PSC do Inspirarte Virtual, né? E hoje a gente vai falar sobre duas virtudes, que é a virtude do respeito e a virtude da disciplina. E para isso, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas virtudes. Vocês também vão assistir outros vídeos, né, que a gente vai mandar para vocês. E eu vou contar um pouco da minha história de vida e fazer uma analogia dessas virtudes com a minha história de vida e também com o esporte. Para quem não sabe, eu sou atleta do rugby em cadeira de rodas, eu sou cadeirante também, sofri um acidente, eu vou falar sobre isso. E eu vou tentar falar um pouco sobre como o respeito e a disciplina foram importantes nessa minha trajetória, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida esportiva. Vamos lá, galera. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o respeito, né? O respeito ele é uma característica inerente do ser humano, inerente não, mas é uma característica do ser humano. E é uma característica muito importante para o que o ser humano adquiriu para poder viver em sociedade. Porque viver em sociedade pressupõe que são várias pessoas com características diferentes, com gostos diferentes, com ideologias diferentes, enfim, com raça diferente, com várias coisas diferentes, né? É uma diversidade. E aí o respeito, ele nada mais é do que você respeitar a pessoa de acordo com como ela é, de acordo com as suas opiniões, ter empatia. Empatia também é uma palavra que se junta muito bem ao respeito, porque ter empatia é se colocar um pouco no lugar do outro para você poder entender melhor as coisas, entendeu? Então o respeito é isso, é você saber lidar com as pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, de forma respeitosa. E para você respeitar, você precisa ser respeitado, mas muitas vezes o respeito não vem. E aí é o que a gente vai falar um pouco, como é importante a gente mostrar respeito, mesmo porque não demonstra esse respeito para a gente mostrar o diferente, né? Porque se a gente ficar desrespeitando um ou outro, não vai chegar em lugar nenhum. Então, resumidamente, o respeito é isso, é saber lidar com as características diferentes das pessoas, com os pensamentos e ideologias e saber respeitar essas coisas, respeitar a opinião, respeitar uma pessoa pela sua raça, porque às vezes o racismo é uma falta de respeito. Por exemplo, eu sou cadeirante, me tratar com respeito, não me tratar com dó, e por aí vai. Eu posso dar milhões de exemplos aqui, mas esse é o respeito. Então, a outra virtude que a gente vai trabalhar é a disciplina. Às vezes a disciplina ela é vista como uma subserviência, uma submissão, e ela não é isso, assim. A disciplina, no caso que eu vou falar aqui, é você traçar uma meta. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, para que eu seja um bom leitor, eu vou precisar ter disciplina. O que eu vou precisar fazer? Começar a ler todos os dias 10 minutos por dia. Eu nunca li. Começar a ler 10 minutos por dia. E vai ter dia que eu vou estar cansado, exausto, vou estar com preguiça, vou estar triste, vou estar feliz. Mas eu vou ter a disciplina de todos os dias começar com 10 minutos. E aí vou aumentando isso. E a disciplina é isso, é você ter uma meta, ter um objetivo e saber os caminhos que você precisa passar para alcançar esse objetivo. E para você chegar nesse objetivo, você precisa de muita e muita disciplina. Porque vão ter muitas barreiras, vão ter muitas dificuldades, vão ter muitas coisas ao longo do caminho que, se você não tiver a disciplina, você não vai conseguir se manter. Tem um caso de um escritor que ele bebia todos os dias, ele
tinha uma vida totalmente desregrada, mas ele focou a disciplina dele para leitura, que era o que ele mais gostava. Então, o que acontecia? Por mais que ele chegasse bêbado, por mais que ele estivesse triste, por mais que ele tivesse qualquer coisa, todos os dias ele escrevia pelo menos 1 hora por dia. E ele criou essa disciplina ao longo de vários e vários anos. E ele sempre foi um escritor renegado. Mas chegou uma hora que ele já estava escrevendo tão bem, por ser disciplinado de escrever todos os dias, por mais que estivesse em várias situações adversas, que em determinado momento da vida ele conseguiu pegar esses escritos que ele tem e publicou vários livros. Ele é um escritor muito famoso, ficou muito famoso na sua época, inclusive, e criou um método de disciplina baseado no nome dele. Esse é um exemplo de disciplina, entendeu? Agora, vou contar para vocês um pouco da minha história de vida. Então, atualmente eu tenho 35 anos. Eu nasci sem nenhuma deficiência e quando eu tinha 17 anos, eu estava mais ou menos na idade de vocês, eu fui para a praia passar um feriado de carnaval com a minha família e aí fui entrar no mar, veio uma onda, eu corri, pulei de ponta para furar essa onda e aí eu bati a cabeça no banco de areia e na hora já deu uma recochiteada assim, fraturei 2 vértebras aqui no pescoço, que é a 6ª e a 7ª vértebras cervicais. E já naquele momento eu não conseguia mais me mexer, assim, mexia muito mal os braços, pedi uma ajuda assim para conseguir sair da água, mal conseguia falar. Então me tiraram da água e aí fui pro hospital e aí descobri que eu tive essa fratura cervical e tive uma lesão medular. Isso eu tinha 17 anos, eu estava no Espírito Santo, eu acabei fazendo a cirurgia por lá. Vim para Brasília, fiquei no Hospital de Apoio, que é um hospital aqui da rede do DF, e depois fui para o Hospital Sara Kubitschek, ali perto do Hospital de Base. E com internações, fiquei mais ou menos 3, 4 meses. Tinha 17 anos, eu estava no ensino médio, tinha acabado de mudar de escola, ia para uma escola que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha amigos. Então foi uma dificuldade muito grande, porque mudou a minha vida radicalmente, né? Eu estava andando normal, fazia tudo, adorava andar de bicicleta, praticava muito esporte, tinha uma vida muito ativa e de repente, dependia das pessoas para tudo. E foi uma mudança muito grande, tanto para mim quanto na vida da minha família, que tinha que lidar com toda essa situação. E aí fui para a escola, depois que eu saí do hospital com 17 anos, e acabei conseguindo me formar. Mas como o tema de hoje, um dos temas de hoje que a gente está falando é sobre o respeito, ali eu comecei a ver como é difícil ser deficiente no Brasil, ser uma pessoa com deficiência no Brasil. Isso por quê? Porque a gente ainda tem uma cultura de que pessoa com deficiência ela é para ser coitadinha, ela é para ser coitado, tão bonitinho na cadeira, ai meu Deus, não pode fazer nada, tem que ajudar tudo. Então eu comecei a ver isso já nos primeiros meses, nos primeiros dias que eu comecei a sair de casa e ir para a escola, por exemplo. Primeiro as pessoas acham muito estranho ter uma cadeira de rodas e não sabem tratar a pessoa, acham que tem que tratar de forma diferente. E aí na escola, por exemplo, minha mãe conseguiu duas colegas que elas me ajudassem a escrever os deveres, a me passar os deveres, porque eu estava com muita dificuldade de escrever. Escrever mesmo por causa da mobilidade da minha mão, que eu tinha pouco movimento da mão e estava tendo que reaprender tudo. Então, tinham 2 meninas que elas se dispuseram a me ajudar. E elas estavam com a maior bondade e tal. Mas era uma relação só isso, assim. Tipo, durante a aula elas ficavam do meu lado, elas me ajudavam, a gente conversava e tal. E aí dava a hora do recreio,
todo mundo ia embora e me deixava sozinho lá na sala de aula, porque eu não conseguia tocar a cadeira sozinho. Então, ninguém se predispunha a me oferecer ajuda para sair da sala e ficar no recreio com as pessoas, como se as pessoas tivessem um pouco de vergonha de estar comigo. Era isso que eu sentia. Então, comecei a ver que as pessoas me tratavam assim em diversos lugares, inclusive os professores, né? Fazia a prova normal, eu não era nenhum aluno excepcional. As minhas notas eram 5, 6, era na média, um pouquinho acima da média, assim. E aí vários professores me usavam como exemplo, assim. Gente, olha só, o José tá aí na cadeira de rodas e consegue tirar uma nota melhor do que a de vocês. Aí eu ficava pensando, gente, mas que absurdo, eu tirei uma nota 6. Uso o exemplo de alguém que tira nota 9, 10. Por que eu estou numa cadeira de roda e não posso tirar 6 é uma nota excelente? Não. E aí eu me senti isso muito ao longo da vida. Assim, tudo que eu fazia, por mais ruim que fosse, as pessoas achavam lindo, maravilhoso. Porque eu era cadeirante, né? Então eu comecei a querer fazer tudo muito melhor do que a média, para que as pessoas parassem de achar que qualquer coisa que eu fazia estava bom, porque eu mesmo sabia que muitas coisas que eu fazia não estava bom. Eu sou uma pessoa como outro qualquer. Às vezes eu sou ruim, às vezes eu sou bom, rio, choro, enfim. E as pessoas pensam que a cadeira de roda tira essas características das pessoas. E não, pelo contrário, elas mantêm a pessoa como outra qualquer. Ela só usa a cadeira de rodas para se locomover. Tem gente que usa as pernas, outras usam cadeira de rodas. E aí, continuando nessa questão do respeito, ao longo da minha vida eu fui vendo que eu precisava lidar com essa falta de respeito comigo o tempo inteiro. Por exemplo, quando eu comecei a tocar cadeira e tentava ir sozinho para os lugares, as pessoas se incomodavam que eu estava tocando cadeira, que eu estava sozinho, achavam que eu estava com alguém, que eu precisava sempre de ajuda. Então, por exemplo, eu estou tocando uma cadeira lá no shopping, vem uma pessoa sozinho. Muita gente anda sozinho, mas eu não posso andar sozinho, porque eu sou cadeirante. Aí chega uma pessoa e fala, José não me conhece, né? Você quer uma ajuda? Aí eu falo, não, obrigado, estou aqui, estou sozinho mesmo tocando cadeira. E a pessoa não entende e aí me empurrava. Isso acontecia várias vezes que me ofereciam ajuda, eu agradecia, falava que não precisava, e mesmo assim elas me empurravam na cadeira de rodas. Então, qual foi a solução que eu achei? Se vocês verem aqui a minha cadeira, não sei se vai dar para ver, não vai dar, mas eu tirei as barrinhas que tem aqui atrás para a pessoa poder empurrar. Então, hoje em dia, quando as pessoas me oferecem ajuda, e eu falo que não, e elas vão tentar me empurrar de qualquer jeito, não vai ter onde empurrar. Então, dificultou um pouco isso. E aí eu fui lidando com várias estratégias com relação a isso. Quantas vezes já me ofereceram dinheiro na rua, porque eu estou numa cadeira de rodas e acho que eu estava mendigando. Teve o caso de eu estar com meu pai e me encontrar uma amiga que era rica, assim, cheia de colar, com roupa de marca e tal. Aí avistou meu pai de longe e eu estava do lado dele. E aí quando ela viu a pessoa de cadeira de rodas do lado, ela já foi indo na bolsa pegar dinheiro e ela me ofereceu dinheiro. Aí eu falei, não, sou filho dele, quero dinheiro seu não. Aí ela ficou bem sem graça. Posso falar de inúmeras vezes que pessoas estacionaram na vaga de deficiente, sem ter nenhuma deficiência. Ixi, é assunto para mais de 2 dias contando sobre falta de respeito. E aí, qual foi a minha visão para lidar com isso? Primeiro, a gente tem que mostrar que a pessoa com deficiência, ela não é coitadinha como todo mundo diz, a gente não é digno de pena, a gente é uma pessoa como outra qualquer. Isso eu demonstrava com as minhas atitudes.
E todas essas faltas de respeito eu rebatia com respeito, né? Por mais que as pessoas me faltavam o respeito, eu retribuía elas com respeito. Muitas vezes é difícil. Às vezes você faz uma pessoa faz uma coisa desrespeitosa, você fica nervoso. Já fiquei nervoso muitas vezes. Algumas vezes eu jogava na mesma moeda, mas para a pessoa tentar entender que, por exemplo, uma pessoa estacionava na vaga de deficiente. Estacionava meu carro atrás, descia do carro e ia fazer minhas coisas. E quando eu voltava, a pessoa estava querendo sair da vaga e não conseguia, porque meu carro estava atrás. Então, aí eu falava, você estacionou na vaga, a pessoa, desculpa e tal. Aí eu ia e tirava o carro, uma forma de aprendizado. Mas muitas pessoas não se desculpavam, elas falavam que estavam com razão e tal. Eu tentava explicar e beleza. Respeitava a opinião dela, tirava meu carro e ela ia embora. Mas acabou tendo que esperar o tempo de eu sair e voltar no carro. E por aí vai, né? Então a gente resolveu falar um pouco de respeito e focando na pessoa com deficiência, né? Porque o respeito ele é muito importante para as nossas relações. Então, para vocês também no dia a dia, vocês precisam respeitar os pais, precisam respeitar a mãe, precisam respeitar os irmãos, professores, amigos. É isso que torna as relações mais saudáveis, né? E aí eu vou falar também sobre respeito no esporte e a disciplina, né? Que foram muito importantes. Meu nome é José Gino, sou assistente social, sou atleta de rugby em cadeira de rodas e hoje integro a seleção brasileira da modalidade. Eu acho que as pessoas com deficiência ainda são pouco representadas na TV e a maioria das vezes quando elas são representadas é como uma doença, como uma coisa que precisa ser tratada. A TV deve mostrar a pessoa com deficiência como uma outra qualquer, apenas com uma característica diferente. Tem gente que usa as pernas para andar e outras que usam cadeira de rodas para andar, por exemplo. É tratar com mais normalidade essas coisas do dia a dia e focar um pouco mais nos direitos que já são garantidos por lei, só que muitas vezes são desrespeitados. Essas leis existem para dar uma igualdade de condições para a pessoa com deficiência, que hoje tudo é um pouco mais difícil para a gente, para que essa dificuldade daqui a 5, 10 anos elas não existam mais. Aí, dando continuidade, eu me acidentei em 2002, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 35. E aí eu formei no ensino médio, passei na faculdade no UNB, formei em serviço social e no final da faculdade eu passei no concurso público, foi esse concurso público que eu estou trabalhando hoje e que eu estou falando um pouco sobre para vocês sobre a minha história de vida, né? E aí, mais ou menos em 2010, eu conheci um esporte que me chamou muito a atenção. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Sempre praticava futebol, tudo que eu podia quando eu andava eu praticava. E depois que eu sofri um acidente, eu não tive muitas experiências com esporte, não conheci esportes que eu realmente gostasse. E aí eu conheci o rugby em cadeira de rodas em 2010. Eu vou mostrar depois no vídeo para vocês, vocês vão ver um pouco sobre o que é o rugby em cadeira de rodas. Mas aí eu fui para um time que treinava no Gama. Na época eu morava na Asa Sul e o time treinava no Gama, mais ou menos 40 quilômetros. E aí o primeiro dia que eu fui, que eu sentei na cadeira, eu falei, caramba, esse jogo aqui é legal, assim, a cadeira, esse jogo é demais, tipo, a cadeira me deu mais velocidade, mais agilidade, vocês vão ver que a cadeira é diferente nesse vídeo. E isso em 2010 lá no Gama. E aí a gente teve um campeonato brasileiro de rugby em cadeira de rodas em 2010 e esse foi o primeiro campeonato que eu participei. Cara, depois desse campeonato eu falei, putz, é isso, era o que eu estava procurando. É isso que eu vou investir para ficar bom e para ser muito bom nisso, assim, para conseguir chegar em seleção brasileira, para conseguir ganhar jogos, ganhar campeonato. Eu quero ser muito bom nisso.
Eu quero que o nosso time seja muito bom nisso. Então, o que é que precisa para você ser bom no esporte? Primeiro, você precisa conhecer bastante as regras do esporte. Isso é na nossa vida também, na sociedade. A gente precisa conhecer as regras da sociedade para saber como você pode jogar com essas regras, para você saber como você pode viver com essas regras. Isso é na sociedade. No esporte você precisa saber das regras para saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser penalizado, então eu evito ser penalizado. E por aí vai. No esporte você precisa saber muito bem a regra. Precisa aprender respeito às regras, respeito ao adversário, respeito ao seu companheiro de time, respeito ao técnico e por aí vai, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é das regras e saber respeitar elas. Se você jogar um jogo e não respeitar regra nenhuma, você vai perder, porque você vai ficar fazendo falta o tempo inteiro. E por aí vai. Então, a primeira coisa foi respeito, nesse grau todo que eu te falei, que eu falei para vocês. E o outro que eu pensei, que eu escuto a história de vários esportistas, é a disciplina, né? Primeiro, porque para você ser um bom jogador, ser um jogador acima da média, você precisa treinar. Para treinar, você precisa treinar todos os dias, várias horas por dia. Então, o que acontece? Tem dia que você acorda sem vontade de fazer nada. Várias vezes eu acordo assim. Mas eu penso, putz, eu tenho que treinar. Se eu quero ser bom, eu tenho que treinar. Então, mesmo triste, desanimado, com preguiça, eu ia treinar todos os dias. Teve dia que estava tempestade, assim, ó, em Brasília. Saí da minha casa, fui treinar, chega lá, tinha eu e mais um. Para um time de um esporte coletivo, 8, mas a gente ia lá e treinava. Quantas vezes isso não aconteceu? E a disciplina, ela é muito importante no esporte. Primeiro, nessa disciplina do treino, porque se você não tiver disciplina do treino, você vai ser só mais um atleta. Às vezes você tem talento e tal, mas se você não treinar o seu talento, já era. E isso se reflete na nossa vida também, é a mesma coisa. Qualquer coisa que a gente queira fazer para ser minimamente bom, a gente precisa ter disciplina para fazer várias vezes, disciplina para tentar várias vezes, e por aí vai. Então eu tive essa disciplina do treino, foi uma coisa que eu aprendi na época que eu andava, porque quando eu fiz muita escolinha de futebol, então eu sempre fui para todas as aulas, não faltava, sempre estava treinando. Tanto que depois que eu saí da escolinha, eles me chamavam para ir para campeonatos, mesmo não estando mais na escolinha. Então, a disciplina, nesse primeiro ponto. A disciplina de você entender o seu papel. Você é um atleta. Eu estou falando da parte do esporte, mas a gente pode transportar isso para a vida. Você é um atleta. Tem um treinador. O treinador é que vai dar as ordens para o que você vai fazer dentro da quadra. Não é bem ordem, mas ele que vai te dar a orientação. E ele dá a orientação para o time. Então, no meu caso, são 4 pessoas que entram em quadra. Ele dá a orientação para 4 pessoas. Para cada uma fazer uma coisa, que uma coisa vai complementar a outra, para que o time tenha um melhor desempenho. Imagina se você entra em quadra e fala, putz, eu não quero fazer nada que esse técnico me falou, não. E aí eu vou fazer o que eu quero. Aí o técnico combina com os outros 3 que estão em quadra, no meu caso. E aí eles fazem tudo que eles estão fazendo e eu não começo a fazer o que eu quero, vai dar errado. Com certeza isso vai dar errado, porque eu vou estar fazendo coisas que não era para eu ter feito e vou sobrecarregar o outro que viu que eu não estou fazendo as coisas que eu devia fazer e por aí vai. A gente pode transportar isso para a vida também. A disciplina de entender as horas do jogo, assim, a disciplina ela é muito importante para o esporte. E aí, por que eu digo isso? Porque eu comecei, e aí lógico que eu não criei essa disciplina, esse respeito logo de cara. Foi um processo que eu fui aprendendo, que eu fui internalizando, e aí fui vendo o quanto isso era importante. E aí eu fui me desenvolvendo bem no esporte, fui me desenvolvendo bem na modalidade.
Então eu comecei em 2010, em 2011 eu fui chamado para representar a seleção brasileira, e aí já foi assim um sonho, né? Putz, quem imaginava? Quando eu andava, você acha que eu imaginava que um dia eu ia jogar na seleção brasileira de alguma coisa? E aí depois que eu fiquei cadeirante, eu vi que tive essa oportunidade e eu falei, caramba, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ter mais respeito, é isso que eu quero. Eu gosto muito desse esporte, e ele está me levando para lugares que eu nunca imaginei. Então eu vou ser o mais disciplinado possível, vou respeitar o máximo possível para conseguir alcançar as minhas metas. E aí, pouco tempo depois, foi anunciado que o Brasil ia sediar as Olimpíadas, o Rio, em 2016, né? Isso foi em 2011, 2012, por aí, até antes. Eu falei, cara, quero ir para esse campeonato. Sempre vi a Olimpíada na minha casa, quando eu era criança, depois de criança. Sempre gostei muito de esporte, então eu sempre acompanhei a Olimpíada. Eu falei, caramba, essa é a minha meta. Então, achei a minha meta. Já tinha outras submetas, né? Mas eu achei a minha meta. Então eu vou ser o mais disciplinado, o mais respeitoso possível para eu conseguir chegar nessa minha meta. Então comecei aqui em Brasília treinando, um time que ficou em 8º no Campeonato Brasileiro. No outro ano tive a oportunidade de ser convocado, mas muita gente é convocada e não consegue se manter. Então mantive a disciplina, o respeito pelos meus colegas, pelo meu treinador, pelos dirigentes, e fui em frente. Sempre não faltava treino de jeito nenhum, estava ruim, estava me sentindo triste, tinha que marcar médico, marcava médico outro dia, não faltava treino de jeito nenhum. Nunca, lógico que já faltei treino, mas sempre com muita disciplina. Ouvindo os meus técnicos, fazendo o que eles me pediam dentro de quadra, conversando com meus companheiros, e por aí vai. E aí consegui me manter na seleção brasileira, participei de Pan-Americano, participei de campeonatos na Europa, viajei o mundo jogando. Teve uma temporada que eu fui jogar num time nos Estados Unidos, que eu passei 5 meses morando lá nos Estados Unidos, um lugar com muito frio, com neve, e que foi um outro aprendizado de vida, assim, morar sozinho num país estranho, com uma cultura diferente, com uma língua diferente. E, cara, muito respeito, muita disciplina para poder conseguir chegar. E aí, consegui me manter na seleção, fui e joguei a Paralimpíada. Vocês não imaginam o que é jogar uma Paralimpíada dentro de casa, assim, com 15 mil pessoas torcendo para você. Foi uma experiência sensacional, assim. E aí posso dizer que eu alcancei o meu grande objetivo, que era jogar uma Paralimpíada, mas com muita disciplina e com muito respeito. E aí depois eu fui criando outros objetivos, objetivos a nível nacional no rugby, objetivos a nível internacional na seleção. Durante algum tempo eu fui capitão da seleção brasileira. E desde 2011 eu estou representando o Brasil no rugby em cadeira de rodas. Até o começo desse ano eu fui numa competição no Canadá, e depois dessa pandemia a gente não teve mais campeonato. Então agora é a disciplina de conseguir treinar em casa, treinar sozinho, treinar virtualmente, e cada hora é um desafio novo. Dei um pouco aqui de exemplo de respeito e disciplina para a gente tentar trazer isso para a nossa vida. Então é muito importante que a gente ache objetivos na nossa vida para que a gente saiba como alcançá-los, e que você vai precisar de muito esforço, muita determinação, muita disciplina, muito respeito. Então fica aí esse recado para vocês. Falei um pouco de disciplina e virtude no esporte, mas que elas se aplicam muito para tudo que a gente faz na nossa vida no dia a dia. E vou mostrar para vocês um vídeo de rugby. Number
Anderson Kais. Number 4, Jose Paulo Guter. Number 5, Alexandra Taniguchi. Number 6, Jose Higido. Number 7, Bruno Damasceno. Number 8, Rafael Hoffman. Number 9, Davy Abreu. Number 10, Luis Fernando Cavalli. Number 11, Moises Batista. Number 12, Alexandra Deiritu. Eu venho treinando forte com a equipe, estou confiante, o grupo é bom, o grupo passa uma energia boa para cada um. Então, gente, para terminando aqui o vídeo, vocês viram aí o vídeo sobre o rugby. Se vocês quiserem saber mais sobre o rugby, vocês procurem rugby em cadeira de rodas. Ou me mandem uma mensagem para a Nayara que a gente manda vídeos para vocês, se vocês tiverem interesse. Mas falar um pouco sobre a atividade dessa semana, que vocês vão ter que fazer igual fizeram na outra, um áudio sobre o vídeo que vocês acharam e sobre os outros vídeos que a gente mandou. E a gente vai pedir para vocês fazerem uma rima, um cordel, alguma coisa relacionada ao que a gente está fazendo aqui. Aí eu vou escrever aqui. Eu fiz uma rima, assim, meio rima, meio alguma coisa parecida, mas que bem pequenininha, para vocês terem uma ideia que vocês também fazerem para a gente. Não precisa ser nada muito grande, pode ser 4, 5, 6 versos, tá bom? Mas para a gente praticar um pouco isso aí, entendeu? É uma prática, só para a gente incluir aqui no nosso projeto, porque a gente fala também de arte, né? Então eu vou ler aqui o que eu escrevi. Meu nome é José, eu sou daqui de Brasília. Falei para vocês da minha história de vida, mostrando sobre esporte, respeito e disciplina. Já falamos de paciência e bondade, e que ambos estão ligados à humildade. Todas as semanas fazemos nossos encontros. Mesmo que virtual, vocês nos mostram encanto. Agora é a vez de vocês de fazer uma rima do que estão achando. Foi uma rima assim, bem mais ou menos, mas é isso. Não precisa ser nada demais, entendeu? E aí a gente espera a rima de vocês aí para a semana que vem. Valeu!